Bem-vindos ao 23º episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do Eu Voto, e comigo, para comentar o dia insólito que foi esta sexta-feira, dia 29 de novembro, tenho a Catarina Doré e o Bernardo Faro, que vieram compensar a falta justificada da semana passada, não é verdade, meus caros? É verdade, Vasco. Tem que ser, não é? É verdade, e como pedir desculpas aqui pela falha. Não é preciso desculpa porque foi justificada, lá está. E convidámos também mais um deputado jovem da Nação, Paulo Moacho, do LIVRE. Olá, Paulo, e muito obrigado por te juntares a nós hoje, depois deste dia no mínimo invulgar. Obrigado pelo convite e obrigado por me considerar ainda um deputado jovem. Ainda és, sim. Muito bem, vamos avançar. Fora os imprevistos ocorridos durante esta manhã na Assembleia da República, a notícia do dia é que Luís Montenegro e o governo da AD lá conseguiram aprovar o seu primeiro orçamento de Estado, que só foi possível por causa da abstenção do Partido Socialista. Todos os outros partidos, ou seja, o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o LIVRE e o PAN, votaram contra. Feitas as contas, dos 230 deputados que nos representam no Parlamento, 80 votaram a favor, 78 abstiveram-se e 72 votaram contra. Vamos comentar isto e muito mais com a ajuda do deputado Paulo Moacho, e eu aproveito a deixa para, mais do que perguntar o porquê do voto contra do LIVRE, gostava que nos dissesses 2 ou 3 medidas que fariam mudar o sentido de voto se estivessem contempladas no Orçamento de Estado para 2025. Acho que 2 ou 3 não seriam suficientes. Um orçamento é sempre um instrumento para concretizar a política de um governo. E nós, à partida, não concordamos com a política deste governo, não temos as mesmas visões que o governo tem para o país e, portanto, logo o ponto de partida seria muito difícil que o LIVRE aprovasse um orçamento da AD. É claro que nós também, como todos os partidos o fizeram, mesmo aqueles que têm divergências com o governo, empenhámos-nos no processo da especialidade, apresentámos algumas grandes dezenas de propostas de alteração, algumas mais relevantes, outras se calhar mais em termos orçamentais, em termos daquilo que é o impacto orçamental, com um impacto orçamental mais reduzido. Acho que mesmo que todas elas fossem aprovadas, dificilmente o LIVRE conseguiria votar a favor deste orçamento, porque discordamos da base. A base, que é uma base que assenta numa ideia que é ideológica, que é perfeitamente legítima, que o governo tem, de que baixar os impostos é sempre positivo e que baixar os impostos vai sempre ter resultados positivos para a sociedade. Vimos isso no IMT, vimos isso no IRS jovem, vimos isso no IRC, e nós discordamos dessa visão. Tentámos, neste processo orçamental, apresentar a nossa visão alternativa. Para o IRS jovem, nós apresentámos como contraproposta, enfim, não seria necessariamente substituta dela, a herança social, por exemplo, termos a possibilidade de, em Portugal, cada criança que nasça ter um valor depositado na conta ao qual pode aceder aos 18 anos para fazer aquilo que necessite para se emancipar, pagar um curso, dar entrada para casa, estudar no estrangeiro, abrir uma pequena empresa, aquilo que for. Entendemos que essas propostas seriam melhores do que aquelas que o governo tinha no orçamento, mas as visões são bastante irreconciliáveis. Muito bem, agora vou passar a bola aos meus comentadores de hoje, Bernardo e Catarina. Não sei quem quer começar, fazer perguntas ou comentar alguma coisa. Eu posso arrancar aqui, Vasco. Antes de mais, Paulo, muito obrigado por te juntares a nós. Sei que hoje, portanto, para quem não esteve atento, hoje na Assembleia da República o Chega abre o dia com os cartazes. E depois então é que se deram início aos trabalhos sobre a discussão do Orçamento de Estado. Foi toda uma balbúrdia, mas ainda voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, Paulo, dizes que o LIVRE dificilmente votaria a favor deste Orçamento de Estado, que tem naturalmente uma base ideológica diferente da vossa, onde baixar impostos vai ter um impacto positivo e com o qual vocês discordam. Eu começava aqui com uma pergunta muito simples, que é, portanto, Isabel Mendes Lopes diz que a AD não quer melhorar a vida das pessoas. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso quando temos um governo que vai efetivamente suportar os jovens na compra da casa, independentemente de ser melhor ou pior esta medida, mas está a fazê-lo. Está a tentar rever escalões de IRS, permitindo que todos nós tenhamos mais no bolso ao final do mês. Está a reduzir as taxas de IRC, permitindo com que as empresas também tenham acesso a mais capital. E, portanto, está ainda a ser prudente na gestão do orçamento, naquilo que é manter os impostos sobre aquilo que são os indiretos altos, como tem estado, mas também algumas das suas cativações. Portanto, Paulo, a minha pergunta é muito simples. O que é que então é esta base ideológica? O que é que, ao entender da Isabel Mendes Lopes, a AD não quer melhorar
melhorar a vida das pessoas quando a AD está precisamente a fazer o trabalho através do governo de aumentar o rendimento líquido das pessoas. Prevê inclusive aumentos do salário mínimo. Portanto, o que é para o LIVRE melhorar a condição de vida das pessoas? Bom, nós temos que ver quem é que vai beneficiar dessas descidas de impostos. IRS jovem, por exemplo. 2/3 dos jovens ganham menos de 1.000 euros em Portugal. Portanto, uma grande parte desses não paga sequer IRS e, portanto, está logo à partida excluída do benefício do IRS jovem. E depois, a proposta, tal como ela foi apresentada, beneficia muito mais quem tem um salário mais alto do que quem tem um salário mais baixo. Por exemplo, um jovem que tenha um salário de 1.500 euros ao fim do ano poupa 2.000 euros, um jovem que tenha um salário de 2.000 euros ao fim do ano poupa 4.000 euros. Portanto, quem é que são as pessoas que a AD está a ajudar com esta medida? O IRC, exatamente a mesma coisa. Uma grande maioria das empresas não paga sequer IRC, porque não tem lucros suficientes para isso. E uma fatia significativa da receita de IRC é paga por uma percentagem pequeníssima de empresas, que são as grandes empresas, as grandes distribuidoras, o setor imobiliário, o setor financeiro. Portanto, são essas que vão ser mais beneficiadas com a descida das taxas. É claro que há muita coisa a fazer em termos de carga fiscal e, eventualmente, até redução de carga fiscal no nosso país. Mas quando o fazemos, temos de garantir que estamos a beneficiar quem efetivamente dessa descida precisa, quem efetivamente está sobrecarregados com impostos. Nós tivemos no Parlamento uma discussão também sobre impostos. Mas, Paulo, desculpa, deixa-me só interromper aí. Se tu dizes que 2/3 dos jovens ganham menos de 1.000 euros e por isso já poucam, ou já praticamente não pagam em IRS, ou então se pagam pouco, se a maioria das empresas em Portugal não pagam nada de IRC e então só estamos a ajudar as grandes porque estamos a reduzir as taxas de imposto, então a minha pergunta é, ok, mas de que forma é que tentar ajudar aqueles que neste momento já pagam é assim tão mau na perspectiva do LIVRE, por mais que continue a ser um problema que haja muita gente que nem sequer paga nada? Porque aqueles que pagam são os que têm mais capacidade para pagar. Ok, mas então, as empresas que pagam são aquelas que têm Estado, lucros. Então o apoio do Estado devia de estar mais centrado naqueles que não pagam, é isso? De forma a que... Naturalmente, o apoio do Estado e as medidas que um governo toma deveriam ser para, se estivermos a falar dos salários, para aumentar os salários. É claro que nós sabemos aumentar os salários, isso não é uma coisa que seja simples de fazer, não se faz por decreto. Tem que, precisa de uma série de medidas. Depende, o salário mínimo vai aumentar também tomadas por decreto, não é? Mas o salário mínimo é o único que aumenta por decreto e, portanto, a discussão vem sempre atrelada ao salário médio. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é o salário mínimo aumenta e o salário médio vai aproximando-se cada vez mais do salário mínimo. Porquê? Porque as empresas não aumentam os salários. E as empresas não aumentam os salários porquê? Por uma série de razões. Muitas delas não estão ligadas necessariamente com a quantidade de impostos que elas pagam. Tem a ver com precariedade, porque os jovens, quando são precários, mais dificilmente vão receber salários mais altos, muito mais facilmente são despedidos e substituídos por outros jovens ou por outros profissionais, seja de que área for. O Governo, e aí também o PS, não reverteu as limitações que foram introduzidas à contratação coletiva e à possibilidade de quem trabalha numa empresa se organizar para negociar com o patrão os salários. Historicamente é isso que acontece, é quando os trabalhadores se organizam, quando quem está numa empresa se organiza e negocia com o patrão, consegue melhorias dos salários e, portanto, enquanto também não olharmos para isso dessa forma, dificilmente vamos começar a ter os salários médios a aumentar. Portanto, para nós é um princípio básico que os impostos devem ser pagos por quem tem maior capacidade para pagar. Aquilo que eu ia dizer há pouco, nós tivemos uma discussão agora há poucos dias no G20, para o qual Portugal foi convidado pela primeira vez, sobre a taxação dos super ricos a nível internacional. Não estamos a falar dos milionários. Estamos a falar dos... É uma medida muito incentivada pelo querido Bernie Sanders. Estamos a falar dos bilionários. Super, hiper, mega ricos, como nós costumamos dizer. Estamos a falar dos Elon Musk, que pagam que vale uma tanto taxa... quanto Portugal inteiro. Exatamente, que pagam uma taxa de imposto que é comparável àquela que um funcionário público paga. Não estamos a falar, em termos absolutos, o valor dos impostos, mas as taxas de imposto
são semelhantes. E isto é absolutamente obsceno. Nós tivemos... Sim, mas eu não quero levar a conversa para aí, porque Portugal nem ricos tem praticamente, não é? Tem ricos. Claro que temos, claro que temos. Claro que tem ricos, claro A que tem questão é empresas quando a que cauda recebem da muitos distribuição de lucros. riqueza neste país e mais... A incapacidade de geração de riqueza deste país é algo que se arrasta, infelizmente, há muitos anos, precisamente por cargas fiscais elevadíssimas e por outras variedíssimos Não são as motivos. cargas fiscais que fazem isso acontecer. É a Não mesma só, mas estratégia também É a contribuem mesma estratégia muito. de desenvolvimento que nós temos. Enquanto nós continuarmos a ter uma economia que é assente principalmente numa dependência enorme do turismo, de setores que são setores de baixo valor acrescentado, os salários não vão ser altos. Não vale a pena fingirmos que se baixarmos os impostos as empresas vão subir os salários, porque isso não acontece, porque isso não aconteceu no passado e não vai continuar a acontecer. E vai continuar a acontecer aquilo que o governo diz que quer evitar, que é os jovens portugueses que têm um alto nível de formação, nós temos boas universidades, temos boa formação dos jovens, o problema é que esses jovens não conseguem encontrar o tipo de empregos que querem em Portugal, porque não existe setor económico para isso. Portanto, enquanto isto continuar a acontecer, é muito fácil os jovens irem para o Reino Unido, para os Países Baixos, para a Alemanha, para qualquer outro país onde existe mercado para esse tipo de competências que os portugueses têm. Portanto, por isso é que o LIVRE tem insistido muitas vezes no novo modelo de desenvolvimento, que também não é uma medida, quer dizer, é uma visão diferente para o país que investe precisamente em setores da inovação, em setores de alto valor acrescentado, para nós podermos mudar o nosso perfil económico para um perfil económico que está mais adequado eu gostava a essas de pegar competências que os precisamente jovens nesse têm. tema, mas antes disso, Catarina, não sei se queres Exato, fazer aqui Catarina. alguma pergunta. Falto aqui num ponto só que eu gostava de explorar um bocadinho e já te devolvo a bola. Falaste aí no tema da imigração dos jovens e isso aponta também para um grande problema que nós temos em Portugal, que é a nossa pirâmide invertida. A nossa população ativa está cada vez mais reduzida face à população envelhecida e, muito concretamente, face aos pensionistas. Portanto, existe cada vez menos pessoas a trabalhar e a contribuir para poder pagar as pensões dos mais velhos. E, neste sentido, também foi notícia, agora foi do dia de ontem, de que a esquerda aprovou o aumento extraordinário de pensões de 1,25% para além do aumento que já está previsto na lei há mais tempo, de ajustar sempre à inflação. E, portanto, há alguns economistas, não é o meu caso, eu sou formado em Direito, portanto não tenho esse conhecimento técnico tão aprofundado, mas acusaram esta medida de ser irresponsável. Nesta lógica que, de facto, temos os jovens a sair, a população a envelhecer, o que é que o LIVRE diz sobre esta medida? O LIVRE aprovou, em conjunto com a esquerda, e tenho a certeza que também não poderia ter outra opção, porque não podia ser a esquerda toda a aprovar e o LIVRE ficar de fora, mas como é que foi ponderada esta sustentabilidade desta medida a longo prazo? A Segurança Social, salvo erro, no ano passado teve um lucro, um excedente de 5 mil milhões de euros. Portanto, nós não temos neste momento um problema de insustentabilidade da Segurança Social. É tão simples quanto isso. Portanto, não sei se vocês se recordam, quando o governo da Geringonça tomou posse, havia muito aquele receio de, mas agora vão começar a subir o salário mínimo, vai ser horrível, as empresas vão começar a despedir pessoas, vai ser uma crise terrível. E o que é que aconteceu? Exatamente o oposto. As pessoas começaram a ter mais dinheiro no bolso e começaram a dinamizar a economia porque gastavam esse dinheiro. Cuidado com o que estás a dizer, Paulo, só porque tivemos também das taxas de turismo mais altas de sempre. Portugal esteve nas bocas do mundo mais do que alguma vez esteve. É verdade. Tudo isso estamos a falar. E um contexto económico também favorável. Contexto económico muito favorável. Verdade, mas a procura tivemos interna... recompras da nossa dívida a taxas de juro altamente excelentes ou excelentes para aquilo que alguma vez tínhamos conseguido Eu não estou a falar só dos excedentes orçamentais, estou mesmo a falar do crescimento económico. Sim. E o crescimento económico também foi muito alavancado pela procura interna, que é basicamente o consumo das famílias. Sim. Que estavam completamente asfixiadas durante os tempos da Troika e quando começaram a sentir esse alívio, quando começaram a ter mais folga para, enfim, muitas vezes até para suprir necessidades que são necessidades básicas, fizeram-no, utilizavam esse dinheiro na economia portuguesa e isso fez com que Portugal continuasse a crescer. E, portanto, nós temos pensões muito baixas, nós temos pensões que são miseráveis, de
gente que durante muito tempo, ou que a vida toda não contribuiu sequer para a segurança social, porque não existia sequer esse sistema de segurança social no nosso país, e portanto é também uma medida de justiça social. Nós garantimos que essas pessoas que estão, enfim, nos últimos anos da sua vida têm capacidade de dignidade mínima, que é não terem que escolher entre comprar comida ou comprar medicamentos, que é o que acontece muitas vezes. Estamos a falar de 1,25%. Não nos pareceu não nos pareceu e não nos parece, e estamos absolutamente de acordo com aumentar as pensões dessa forma. É claro que agora vai ter que se perceber quais é que são os efeitos que essa medida tem. Se ela for positiva, pode-se até continuar a aumentar no próximo ano. Se não for, não se continua por esse caminho. Mas é absolutamente essencial melhorar os rendimentos das pessoas, porque senão... Certo, eu nisso estou de acordo. Eu só tenho medo do momento em que... Porque, por exemplo, eu acho que também posso falar por ti, Bernardo. A nossa geração já não conta com a reforma. Isso. Por mim ou não? Estou aqui, Catarina. Desculpa, Vasco. Tu de costas para ti. Não faz mal, estou a brincar. Mas, portanto, a nossa geração, e portanto a tua também, Paulo, portanto somos todos da mesma geração. Obrigado. Já não contamos com a reforma, e portanto qual é que é o momento entre nós e entre essas pessoas que estão a ser aumentadas em que a coisa vai quebrar e vai correr mal, mas enfim, que as pensões têm que ser aumentadas, também estou de acordo. Deixa-me só voltar aqui rapidamente a um tema do Orçamento de Estado, que é, portanto, um dos pontos que o LIVRE disse relativamente ao Orçamento de Estado é que este não resolve problemas estruturais do país. Relativamente a isto, por muito interessante que seja, estou perfeitamente de acordo. Para mim este Orçamento de Estado, já o expressei aqui em outros episódios, mas é a coisa mais amena, é a água mais trépida que nós temos tido nestes últimos anos. Peca muito por não ser este virar de página que eu estava à espera. Portanto, o livro diz que, entre outras coisas, não responde à transição ecológica, não atende à devida valorização da administração pública, não resolve a emergência da habitação e agrava as desigualdades com a diminuição do IRS e a diminuição do IRC. Portanto, se relativamente ao tema do IRS e IRC, Paulo, acho que já aqui comentaste, eu gostava de ouvir um bocado das vossas ideias naquilo que o não responde à transição ecológica, não atende à devida valorização da administração pública e o não resolve a emergência da habitação diz respeito. Portanto, consegues só guiar-nos aqui um bocadinho o que é que seria o entendimento do livro quanto a cada um destes 3 pontos? A habitação, não há medidas no Orçamento de Estado sobre esse tema. Aquilo que vai continuar a ser feito é eventualmente continuar algumas políticas do governo anterior. O pouco que há é mau, porque temos o governo a dizer-nos que vai querer alienar e vender uma série de edifícios que são edifícios públicos, nos quais estão ministérios, nos quais estão serviços do Estado que estão a ser concentrados no chamado Campus 21. Sem nunca nos dizer porque é que quer dizer, é para construir novos hotéis, edifícios que são edifícios habitacionais nos quais se poderiam construir habitação pública. Nós temos das taxas mais baixas de habitação pública da Europa. Quer dizer, não estamos a falar sequer de países de esquerda, estamos a falar de países como a Áustria, França, quer dizer, que têm níveis de habitação pública nas capitais bastante elevados, porque a pressão imobiliária é grande e, portanto, a única forma de se manter algum tipo de coesão... pressão imobiliária é a pressão de investidores imobiliários e investidores daquilo que nós vemos acontecer também em Lisboa, que concretizem, porque nós temos que fechar a primeira parte. É muito apetecível vir viver para Lisboa e, portanto, nós temos pessoas de todo o mundo que querem viver para Lisboa, porque Lisboa é uma cidade incrível, e que compram casas e que têm um poder económico muito superior ao dos portugueses. Temos os Airbnbs, temos os hotéis que querem continuar a abrir. Portanto, se não há medidas do Estado para conter e regular esse mercado, o mercado a funcionar não vai resolver os problemas da habitação. Muito bem. Na parte da ecologia, também não tem grandes medidas. Aliás, o Governo até anunciou nas audições que iria acabar com o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, que foi uma proposta do LIVRE em orçamentos do Estado anteriores e que basicamente era um programa para as pessoas renovarem as casas, garantir que tinham isolamento térmico e, portanto, era uma medida simultaneamente social, porque passa-se muito frio nas casas em Portugal, principalmente no inverno, e ecológica porque isso também permite ter poupanças de energia. Passando agora às recomendações, vou pedir à Catarina, ao Bernardo e hoje ao Paulo para fazerem a sua sugestão da semana. Paulo, começamos por ti, obviamente. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Vou recomendar um filme que ainda não saiu em Portugal, vai só sair no dia 5 de dezembro, o Wicked. Ok. Mas ainda não viste, então? Ainda não vi, ele chega a Portugal depois do resto do mundo, aparentemente. Já vi muitas críticas positivas. Já vi o musical.
E acho que é uma história bastante interessante. Acho que vale a pena ver. Muito bem, obrigado, Bernardo. Olha, eu também vou sugerir um filme, mas neste caso vou sugerir um filme que é um regresso ao tempo do grande Império de Roma, não é? É-nos trazido Gladiador 2, depois de tantos anos, por Ridley Scott. As críticas não são necessariamente ótimas. Eu ainda não vi o filme. Eu desconfio que o Ridley Scott estivesse a pagar uma nova casa, como disse, e portanto que tivesse aqui a necessidade de fazer uns novos milhões. Mas a ver, vamos, e deixo este filme porque acho que é sempre interessante voltarmos a esse tempo de gladiadores. Ainda não viste, mas recomendas? Recomendo. Muito bem, porque eu sou um grande fã de Ridley Scott, é só Muito essa bem. a questão. Portanto, eu vou ver porque sim e recomendo a todos os outros também. Catarina. Eu vou recomendar um espetáculo de comédia, de stand-up comedy, da Luana do Bem, que se chama Crente, porque ela abriu esta semana novas datas, depois de escutar muitas datas, e portanto é essa a minha recomendação. Muito bem, muito obrigado a todos. Paulo, aqui uma última pergunta da minha parte. Já que andamos a falar muito de eleições presidenciais, queres aproveitar a tua vinda cá para lançar um nome do LIVRE? Vamos ter Rui Tavares como candidato ou vocês vão apoiar alguém da esquerda? Não sei, quer dizer, não temos ainda essa discussão, feita. O LIVRE não tem apresentado candidatos próprios, nós temos apoiado outros candidatos. Em 2015, 2016 apoiámos o Sampaio da Nova. Mas agora com o crescimento do Ana LIVRE Gomes. Eu pessoalmente até acho que poderia ser interessante o LIVRE apresentar um nome. Queres lançar alguém? Não necessariamente o Rui Tavares. Acho que há muitas pessoas que poderiam fazer uma excelente campanha. A Isabel Mendes Lopes, por exemplo, a líder parlamentar do LIVRE. Acho que poderia ser uma excelente candidata presidencial, mas é a minha opinião pessoalíssima, portanto... A Isabel já foi entrevistada aqui também para a Geração V, para a primeira temporada. Muito bem, agora a Catarina, dou-te a palavra. Eu aqui também, para concluirmos o tema da primeira parte, gostava de relacionar dois temas e concluir-te com uma pergunta, que é, por um lado, aquilo que o Chega fez hoje na Assembleia, eu ouvi pessoas a dizer que foi um ato de vandalismo, para mim foi bastante mais grave que isso, foi uma ocupação de um órgão de soberania, foi aquilo que aconteceu, foi gravíssimo, enfim, nem quero desenvolver muito mais que isto, mas para mim foi mesmo talvez das coisas mais graves que o Chega já fez desde que está na Assembleia. Mas todo este tipo de comportamento do Chega vem numa lógica do antipolítico, ou seja, o Chega está do lado do povo contra os políticos que são corruptos. É sempre esta lógica de, portanto, se querem aumentar os políticos nós vamos estar contra, porque os políticos são isto e aquilo e nós estamos do vosso lado. É sempre esta lógica do antipolítico. E isto vai correr muito mal para o Chega, porque vai ficar refém desta narrativa, e depois para o país, porque entretanto a degradação que vai acontecer no entretanto, não sabemos onde é que vai parar e se vai ser possível recuperar. Mas, portanto, feito este enquadramento, eu gostava de perguntar porquê que o LIVRE, porque isso me surpreendeu, votou contra o descongelamento do corte dos salários dos políticos, no sentido em que, vou-te dar a minha opinião pessoal, que é, eu acho que os políticos deviam ser aumentados, deviam ser muito mais bem pagos do que aquilo que são, para conseguir que melhores pessoas sejam chamadas à política e que pessoas que tenham trabalhos de topo possão de facto abdicar deles, equacionar abdicar deles para ir para a Assembleia da República ou para outro cargo. Mas, portanto, a pergunta é porquê que o LIVRE votou contra? Percebo completamente esse argumento, não discordo totalmente dele. Acho que aquilo que afasta as pessoas da política não é tanto o salário, até porque eu acho que na política acho que tem que haver também uma dimensão de serviço cívico e de serviço à República comum, mesmo que isso implique algum prejuízo pessoal. O que faz com que as pessoas se afastem da política é aquilo que é o ambiente político no dia-a-dia. Muito poucas pessoas têm paciência, pachorra, se quiserem, para aturar aquilo que se atura na política hoje em dia. O ataque constante, a má língua constante, a desvalorização, enfim, todo este contexto que existe, a pressão das redes, tudo isto são coisas que eu acho que contribuem muito mais para afastar pessoas que poderiam dar o seu contributo ao país e não o fazem. Nós entendemos que, em primeiro lugar, nem todos os cortes da Troika ainda foram revertidos. Há cortes, nomeadamente em dias de férias, que não foram ainda revertidos e, portanto, a nossa posição também é a de que só quando todos os cortes forem revertidos é que o dos salários dos políticos deve ser revertido. E, aliás, essas propostas foram a votos na especialidade e o Chega, que também usou esse argumento, absteve-se.
portanto, aí também em termos de coerência acho que é bastante claro e óbvio o que é que estamos a falar aqui. Mas também entendemos que não devemos estar a legislar em causa própria de uma forma tão ostensiva. Ou seja, aquilo que o LIVRE disse foi: nós estamos de acordo em terminar com este corte e ele que se aplica aos próximos mandatos. Ele pode aplicar-se já, por exemplo, aos autarcas, e os autarcas, por exemplo, têm remunerações muito baixas, isso não tenho problema nenhum em dizê-lo, parece muito óbvio. Em juntas de freguesia, em câmaras municipais, os valores que se recebem às vezes estão na ordem dos 2.000 euros, 1.000 e poucos euros, é muito baixo para autarquias que muitas vezes gerem orçamentos bastante elevados e, portanto, têm uma responsabilidade muito grande. Podiam-se aplicar já a autarcas, os deputados seriam os últimos. E, portanto, a partir do próximo mandato, nós também teríamos esse corte. Os outros partidos entenderam que não, entenderam que deveria ser já e imediatamente. De certa forma, também querendo fazer um combate contra esse populismo que já se sabia que aí viria, mas no meu entender muito pessoal acabam por dar mais palha também a esse tipo de discurso. Pronto, e portanto acho que Obrigada, por acaso é uma justificação que gostei. Obrigada. Eu sinceramente eu não sei se acredito na tua justificação, Paulo. Acho que o LIVRE só votou contra porque já sabia que isto ia ser aprovado e assim conseguirá nas próximas eleições mostrar a todos como até votou contra. Mas a ver, vamos. Espero estar redondamente enganado. Não, e que isto nós até dissemos agora que queríamos prescindir desse valor. Sim. E estamos a ver como é que isso é possível, eu queria te perguntar. Sim. É possível porque o dinheiro é nosso e, portanto, nós... Podem dizer, eu quero receber só este valor? Não, aquilo que o grupo parlamentar do LIVRE, e nós conversámos sobre isto, dissemos que queríamos fazer era criar uma bolsa de estudos com esse valor. E, portanto, vamos pôr esse valor de lado, num fundo, e muito depois atribuir essa bolsa de estudos. Sim, e aqui entre nós eu espero muito bem que o Chega, que veio dizer que ia ter um documento assinado pelos seus 50 deputados em como não aceitariam este aumento salarial, que venha mostrar o extrato bancário, não é? Isso, exatamente, vinham mostrar os extratos, que venham efetivamente depois fazer prova não só disso, mas como que de algum modo façam uso desse dinheiro precisamente para um benefício social qualquer, não é? Portanto, estou a contar com isso e a ver, vamos. Bernardo, tu querias agora mudar de assunto e de país também, sim, não é? Exatamente, portanto, queria antes de mais, eu não sou da cor da pessoa em particular, mas António Costa tomou hoje posse como Presidente do Conselho Europeu. Vai ser uma tomada de posse para um órgão que vai ter agora um mandato de 2 anos. Eu acho que isto para nós, enquanto portugueses, é um excelente passo. Estamos a falar que, entre outras grandes obrigações que o António Costa vai ter em mãos, é pensar a inovação e o crescimento económico da Europa, sobretudo depois da grande crítica que Mário Draghi lá deixa, não é? Dizer que teremos que investir para cima de 800 mil milhões de euros por ano para sequer sermos competitivos com aquilo que é o grande bloco americano e o grande bloco chinês. E porque sei que o LIVRE tem aqui uma visão com a qual eu discordo brutalmente, mas que é do LIVRE, que é uma visão europeísta e federalista de Portugal. Para mim, Portugal nunca será um país, nunca será integrante de qualquer federação. Eu sou dos que defendem a emancipação do povo e a soberania das nações, mas sabendo disto, gostava de ouvir o Paulo relativamente a este grande passo de António Costa e como é que o LIVRE se posiciona também, o que é que isto lhe diz, o que é que não diz, e portanto era um bocadinho este o desafio. É sempre positivo, de uma forma geral, quando há portugueses que estão em altos cargos internacionais, europeus. Já aconteceu, aliás, Portugal tem até uma posição bastante privilegiada nesse sentido. Já tivemos várias pessoas, já tivemos o Presidente da Comissão Europeia, temos o Secretário-Geral das Nações Unidas. Ou seja, nesse ponto é importante. A União Europeia tem uma arquitetura muito própria e, sobretudo, é um espaço político também. E por isso eu tenho uma visão federal, especialmente federal, mesmo dentro do LIVRE, sou se calhar dos mais federalistas, e acho que a Europa é um espaço político no qual nós temos que também nos organizar de forma política. E aí o mais importante é a visão política e não tanto a nacionalidade. E portanto
não é algo que eu discordo necessariamente, mas faz-me alguma confusão, por exemplo, que o colégio de comissários tenha que ter uma pessoa de cada nacionalidade. Percebo as raízes disso, mas deveria ser muito mais importante ser uma equipa coesa politicamente do que necessariamente uma distribuição pelos vários países de porem lá as suas pessoas. Acho que António Costa tem bastantes qualidades, como todos sabemos, é um excelente político. A nível europeu, nós temos bastantes críticas para aquilo que tem sido, para aquilo que foi o primeiro-ministro António Costa no palco europeu. O António Costa tem uma excelente relação com Viktor Orbán. Um dos principais problemas da Europa neste momento são... É a Turquia. Não, são as questões de direitos humanos, de Estado de Direito, de direitos fundamentais. Portanto, qual é que é a postura que António Costa vai ter relativamente à Hungria? Qual é que é a postura que esta Comissão Europeia vai ter relativamente à Hungria? Isso é que é o mais relevante. Ainda mais do que se é português, se não é português, se nós gostamos dele, se não gostamos dele, se é socialista, até de esquerda. Enfim, acho que isso é secundário. Portanto... Aqui a minha visão federalista é mais só concluir com relativamente àquilo que foi este plano Draghi, portanto por Mário Draghi trazido, como é que tu vês que isto agora possa vir a acontecer? Ou seja, o que é um bocadinho este caminho, só mesmo ter aqui rapidamente uma impressão tua, mas o que é este caminho europeu neste que é Mário Draghi, com uma visão muito mais ampla e muito mais detalhada do que nós, que diz que a Europa está num caminho quase numa rua sem saída. E, portanto, no teu entendimento, o que é que são alguns destes desafios que António Costa também terá pela frente? É interessante porque em 2019, por exemplo, o LIVRE participou numa candidatura internacional, juntava vários partidos de vários países da União Europeia para as eleições europeias, e uma das propostas bandeiras que nós tínhamos era o Green New Deal, em que nós defendíamos 500 mil milhões de euros por ano para investir na economia europeia, para fazer esta transição que nós precisamos absolutamente de fazer. Porque energética, social também, quer dizer, nós precisamos de mudar a forma como a economia europeia está a funcionar. Senão, vamos ficar para trás relativamente à América, relativamente à China, relativamente à Índia, relativamente a todos estes países que estão a evoluir de uma forma bastante rápida. E é interessante que agora venha Mário Draghi dizer que, na verdade, o que nós precisamos são 800 mil milhões de euros por ano. E com uma interpretação de soberania, ou seja, uma interpretação de relocalização daquilo que foram capitais e recursos e fábricas e etc, que ao longo dos anos nós também deslocalizamos para outras zonas, e que Mário Draghi, à semelhança, por exemplo, do seu congénero agora Donald Trump, dizia que é de voltar a trazer esses empregos, esse capital e esses recursos à Europa. Portanto, se calhar uma visão menos europeísta, de algum modo, com aquilo que a Europa nos tem vindo a habituar. Sim, é preciso ter uma visão também internacionalista, ou seja, de como é que nós também garantimos o equilíbrio mundial, não é? Aquilo que tem acontecido neste momento é que as empresas europeias vão para outros continentes, muitas vezes, explorar os recursos, tirar de lá os benefícios e importá-los para a Europa, que é um modelo de desenvolvimento em muitos sentidos ainda bastante colonialista, no sentido em que os benefícios não ficam no local em que os recursos são explorados. E, portanto, nós deslocalizamos as minas de lítio, por exemplo, não queremos explorá-las cá. E isso também é uma crítica que muitas vezes se faz aos partidos ecologistas como o LIVRE, não é? Que nós nos opomos a esse tipo de exploração em Portugal. Mas as baterias viram de algum lado e, portanto, se forem noutros países já não tem problema. Não é essa a nossa visão, naturalmente, mas é preciso ter este equilíbrio mundial também em perspectiva. Acho que é possível construir também um caminho a nível internacional de equilíbrio e de partilha de prosperidade. Esta ideia de que a economia é sempre uma soma zero e, portanto, para nós ganharmos os outros têm que perder e, portanto, para nós estarmos bem os outros têm que estar mal, é bastante prejudicial e não é sequer verdadeira. Quer dizer, não é isso que acontece. É possível ter evolução a nível internacional, sim, e a nível mundial, e termos uma melhor distribuição de recursos, voltando ao que eu dizia antes, taxando também os super ricos mundiais que escapam, que utilizam o sistema internacional e a globalização para fugirem aos impostos e não os pagarem no sítio em que devem fazê-lo, porque os recursos existem. Só que neste momento nós nunca tivemos tanta desigualdade e tanta concentração de riqueza como em nenhum outro momento da história da humanidade. Em
nos anos 50, os Estados Unidos aplicavam na sua taxação do rendimento pessoal, nos escalões mais elevados, uma taxa de 90%. Sim. Eu estou a par desses valores. Vamos aqui passar para uma última pergunta da Catarina, já que estamos a falar de europeias e eleições europeias. Aqui uma provocação para acabar. Exatamente. Há sempre aqui direito a provocações. Portanto, falaste aqui na Europa e na campanha do livro na Europa, e nós aqui no nosso programa também já falámos disto na altura, que foi, afinal, o que é que aconteceu com Francisco Paupério. 9.000 votos. 9.000 votos. Mas tivemos a sensação que, pelo menos eu tive essa sensação, não posso falar por todos, mas de que afinal o democrata Rui Tavares não foi assim tão democrata. Portanto, não sei se queres fazer algum comentário sobre aquilo que foi a campanha de Francisco Paupério, o apoio ou não o apoio do LIVRE. E porquê é que não foram eleitos? Bem, não fomos eleitos porque o povo decidiu que não devíamos ser eleitos. Isso é a resposta mais óbvia. É mais fácil. É a resposta mais óbvia, mais fácil. Estiveram lá quase. Tivemos quase, é verdade. Acho que, quer dizer, a campanha decorreu da maneira que decorreu, ok? Vou tentar ser concreto e não fugir às perguntas. Eu acho que por um lado houve, ao contrário daquilo que se diz, houve investimento, quer dizer, todos os deputados, por exemplo, estiveram em ações de campanha. O próprio Rui Tavares esteve em ações de campanha das europeias. O modo só. Também esteve em bastantes mais, e também é um bocadinho injusto às vezes as críticas que nos fazem, que é o LIVRE é só o partido do Rui Tavares, é o Rui Tavares em tudo, e é o Rui Tavares que tem que aparecer em tudo, mas depois se o Rui Tavares não aparece em todos os momentos, em todos os segundos, em todas as situações ao lado de um cabeça de lista a qualquer local que seja, então é o Rui Tavares que afinal não é democrata e afinal é o Rui Tavares que é mau e que não quer apoiar aquele candidato. Enfim, nós aqui fazemos um bocadinho... Enfim, nem o partido é dependente umbilicalmente do Rui Tavares nesse aspecto. A campanha foi uma campanha bastante boa, foi uma campanha bastante positiva, teve momentos muito bons nos debates. O partido envolveu-se, apoiou-se, houve problemas, também não vale a pena esconder, houve o problema das primárias, isso pode ter prejudicado o partido, naturalmente, porque quando se levantam este tipo de suspeitas, sejam elas verificadas ou não, prejudica sempre. Claro. O LIVRE também tem este sistema sui generis de escolha dos candidatos, que é as primárias, que trazem muitos pontos positivos. E eu sempre fui um grande defensor das primárias, mas também temos que reconhecer que também trazem coisas negativas muitas vezes, principalmente quando há problemas e quando as coisas correm mal. Nós não temos a prática de, quando as coisas correm mal, fingir que nada aconteceu e fingir que não houve problemas e não tentar resolver esses problemas. Para fechar? Foi isso que na altura se tentou fazer, mas aí depois o resultado é o povo que dita, e foi esse povo que infelizmente nós não conseguimos eleger e nós queríamos ter elegido. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Paulo Moacho, Catarina Doreia e Bernardo Faro. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21h e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Avoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.